Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, mas aonde você estiver e qual horário que você decidir ver este vídeo, que Deus te abençoe. Que Deus cubra a sua vida com o seu sangue e que você seja abençoado, você, a sua família, os seus negócios, todos os aspectos da sua vida sejam abençoados em nome de Jesus. Continuando o estudo sobre batalha espiritual, nós vamos tratar hoje de dois assuntos interessantes. O jejum, inicialmente. O jejum é uma arma espiritual. Batalha espiritual, em alguns momentos, exige de você um contato, quase que uma imersão total no plano espiritual. É como se você saísse da rotina normal de manutenção da vida para entrar completamente no sobrenatural. E aí vai a questão do jejum, né? Muita gente faz do jejum uma greve de fome, né? A gente vê aí pela história universal pessoas que fazem greves de fome para chamar a atenção da sociedade para um determinado ponto, para alguma coisa específica, e ali se recusam a comer e a beber, põe em risco a saúde e a vida para conseguir atenção sobre determinada injustiça, para conseguir algo de alguma autoridade ou da opinião pública. A gente não tem como precisar, mas a gente vê que ao longo da história as greves de fome elas normalmente resolvem. Então, será que devemos encarar o jejum como uma greve de fome para que Deus atenda, né? Não é esse o propósito do jejum. Não é uma greve de fome. Olhando por outro aspecto, né? Analisando o ato em si, se abster totalmente ou parcialmente de alimentos, se o jejum não é simplesmente uma greve de fome, então, né? As greves são também para lembrar as autoridades ou para adquirir delas novos direitos, né? Então, você vê que, muito embora haja semelhanças, porque quem faz um jejum está buscando algo, o jejum, a meu ver, dentro do que a gente pesquisa, trabalha, a nível de raciocínio, ele tem que ser encarado não como uma greve de fome, primeiro. Em segundo lugar, o jejum não é simplesmente um sacrifício. É como se você substituísse momentaneamente a manutenção do ciclo da vida do seu corpo, que é feito por nutrientes, por comida, por um outro tipo de alimento. Ou seja, você coloca a sua carne, você priva a sua carne, coloca ela num estado de privação e privação de alimentos e de líquidos, muitas vezes, ou de um ou de outro, e quer, com este movimento, ligar o seu espírito, ligar ali, que o seu espírito faça, mantenha a sua vida. Então, outras religiões e outros cultos de outras formas aceitam o jejum? Sim, aceitam e praticam o jejum. Jejum não é uma coisa exclusiva do cristianismo ou do judaísmo. Não. Inclusive, nas religiões afro-brasileiras, tem jejum, ok? Então, o jejum tem um poder intrínseco espiritualmente. A Bíblia ordena o jejum? Não. Não há ordem explícita sobre o jejum. Por que que não há ordem? Porque a santificação é uma decisão do homem, não de Deus. Deus não interfere
nos processos de santificação. A questão de você se santificar, de você separar-se, de você mortificar a sua carne, não vem de mandamento, e sim de reconhecimento, de uma atitude do homem de se separar daquele elo pecaminoso, daquele elo carnal, do elo caído. Então, faz parte dos protocolos de santificação o jejum? Sim. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. São palavras de Jesus. Então, obviamente que o jejum é uma arma espiritual. Se a gente começar a olhar o jejum como uma arma espiritual, você tem que tentar entender o mecanismo do jejum. Qual é o mecanismo que aciona o jejum no mundo espiritual? Qual mecanismo o jejum aciona no mundo espiritual? Por onde o jejum tem que passar? Qual é o objetivo da pessoa que está fazendo o jejum? Entenda que quando você coloca a sua carne sob domínio, quando você quase que castiga a sua carne, abstendo-se dos alimentos, você vai começar a comprar uma briga interna. É o que eu sempre digo, existe uma batalha que a gente tem que vencer todos os dias. Uma delas já está completamente vencida. A Bíblia fala que somos mais do que vencedores, ou seja, entramos em campo com a vitória nas mãos. Isso em relação a Satanás. Mas em relação à nossa carne, que é o maior inimigo que nós temos, somos nós mesmos, essa guerra é travada todos os dias. Né? Quando da morte de Abel, Deus aparece para Caim e fala: olha, pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Porque o intento do coração de Caim, a partir do momento que ele colheu frutas ali e foi oferecer como sacrifício, a Bíblia deixa claro que o sacrifício é de sangue. Era um animal perfeito, melhor, sem mácula, que era sacrificado e deveria derramar o sangue, o que simbolizava o próprio Cristo. Mas Caim vai lá e oferece uma oferta de frutas. Frutas não derramam sangue. Não há remissão de pecados com uma oferta de frutas. E Deus, obviamente, não aceita o sacrifício de Caim. E naquele momento, então ele resolve matar Abel no coração. Deus, já sabendo, fala assim: olha, eu não vou interferir nessa situação. Interessante isso, né? Você vê que Deus fala assim: cabe a ti dominá-lo. E como dominar a nossa carne? Como dominar a cobiça, os desejos pecaminosos que estão aqui no nosso DNA, estão introjetados em nós? O jejum é um protocolo de santificação para isso. Porque ele vai abster conscientemente a carne daquilo que ela precisa para se manter viva. E com isso começa uma briga interna muito grande. Porque quando a carne é privada dos seus direitos, vamos dizer assim, o espírito acorda. E é o espírito que vai sustentar este elo de vida, enquanto houver o jejum. Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Quem sustentou? Qual o mecanismo de sustentação do corpo físico em 40 dias abstêmicos de alimento? Você já parou para pensar isso? Na história dos judeus, tem rabinos e vários relatos em vários lugares. Se você quiser, eu posso até pesquisar isso para um outro estudo, em que judeus, na era moderna, também fazem jejum de 40 dias e 40 noites.
o que sustenta a carne, o que sustenta o corpo funcionando durante esse tão longo período de tempo feito por Jesus e feito por alguns judeus aí por aí. Você já parou para refletir o que sustenta o elo da vida? Porque com muito menos tempo a vida se extingue. Se você ficar 10, 15 dias, 10 dias é um período já está correndo risco, né? As carnes assomem, o corpo fica esquelético, né? Fica desnutrido, a pessoa fica confusa. Então, pessoas que conseguem fazer um jejum de 40 dias já estão com esse elo completamente desenvolvido. Eles conseguem ser sustentados pelo Espírito. Esse Espírito está ligado aonde? Na fonte da vida, que é o Senhor. Então, a forma como você encara o jejum define muito sobre quem vai vencer essa batalha. Se você vai sair edificado, se você vai sair já em outra dimensão desse jejum, ou se você vai ficar na mesma. De alguma forma, eu sempre digo, eu fiz um jejum de 3 dias e 3 noites, alguns anos atrás, em prol de uma coisa que eu queria conquistar. E pasmem vocês, hoje eu vejo que não era vontade de Deus que aquilo acontecesse na minha vida, mas eu recebi o que eu buscava. Ok? Então, o jejum, ele abre portas sobrenaturais. Você acessa o mundo espiritual. Agora, é claro que você pode acessar o mundo espiritual por duas portas, basicamente. Ou você vai através de Yahu, através do Deus, do Eterno, do Deus Eterno, ou você vai através de Lúcifer, de Satanás. Uma das duas. Você acessa o jejum. Então, os jejuns que a gente vê na Bíblia são jejuns por arrependimento, jejuns feitos a nação de Nínive, por exemplo, toda fez um jejum coletivo a partir do líder. Todos eles se vestiram de pano de saco e o rei de Nínive, além de se vestir de pano de saco, sentar em cinzas, que era um sinal de humilhação, ele também conclamou um jejum geral. Nem os animais escaparam do jejum. E Deus, olha só, cidade de Nínive ia ser riscada do mapa, ia ser destruída. Para você ver a força que tem essa arma espiritual. Mas por que ela tem essa força? O que causa a movimentação dos céus ao seu favor quando você faz um jejum? Entendendo o jejum como uma arma espiritual, você vai perceber que quando você mortifica a sua carne, quando você deixa de sustentá-la, deixa que aquela questão da comida, dos nutrientes cheguem ao seu corpo, algo vai ter que assumir o controle. Alguma coisa vai ter que assumir o controle da vida. Por quê? Porque você não está se matando, não é um autossuicídio. A intenção da alma não é morrer ali. A intenção é sair deste plano completamente e ser sustentado pelo seu espírito. Veja que dentro de nós tem uma briga constante entre carne e espírito. Carne e espírito. A carne milita contra o espírito. A Bíblia nos fala isso. Então, tudo que agrada a carne, né, vamos colocar do reverso. Reverso de jejum é o quê? É
comer, não é isso? Então, no mundo hedonista que vivemos, onde tudo é pela busca incessante do prazer, né? Você tem que sentir prazer em tudo. Até na hora que você vai comer, é um momento de prazer. Ora, se você já condicionou a sua carne a ter prazer até no elo de manutenção da vida, que é alimentar-se, obviamente você pode também, ao invés de jejuar, você pode agradar, a carne fica acostumada a ter os seus desejos agradados. E depois, para recuperar essas rédeas, é complicado. Daí o porquê as porções de comida vendidas, né? Se vamos colocar aí essas grandes redes de sanduíche, né? McDonald's, Subway. Pode ver que são sanduíches enormes. Quando você resolve comer um sanduíche, obviamente você vai escolher aquele, se você tiver com fome, aquele sanduíche, né? Enorme, de 3 andares, com dois hambúrgueres de picanha, aquele negócio colossal. Por quê? Porque além de comer, além da manutenção da vida, você está tendo um prazer imenso de comer. Então é uma renúncia do prazer básico de comer, tá? Tudo no céu envolve uma renúncia aqui. Você quer movimentar o céu? Você tem que renunciar, né? A gente, eu particularmente, gostava muito de namorar, né? De, de ter, assim, né? Contar vantagem, aquele negócio todo, sobre mulheres, né? Sobre namoradas. Mas chega um momento na vida agora, por exemplo, eu estou casado, que eu tenho de renunciar a isso. Eu fiz um voto no altar. E aquele voto é válido. É uma outra questão também, que é até abrindo um outro apêndice aqui, um parênteses. O jejum, ele é muito confundido com voto. O jejum não é um voto. Jejum é um acionamento direto do mundo espiritual, onde a carne sai do plano de manutenção da vida e o espírito assume. E quando você oferece ao Senhor aquele momento da sua vida, você não está disposto, é como se você estivesse falando assim, olha, eu não saio daqui sem a minha armadura, sem essa bênção, sem essa vitória. Eu não saio daqui sem ela, nem que isso custe a minha vida. Esse é o simbolismo por trás do jejum. Porque quando você cessa de alimentar, você está enfraquecendo o seu corpo. E Deus vê isso como uma legalidade no mundo espiritual para agir. Quem dá essa legalidade para a ação de Deus, para Deus intervir sobrenaturalmente sobre uma situação, é o homem. Se você não fizer, Deus também não vai fazer. O primeiro passo é sempre do homem. Então, passos de renúncia, como o jejum, têm um poder espiritual enorme. Por quê? Porque você se coloca na posição de humilhação, de quebrantamento, tal que a sua resposta virá. É interessante perceber, igual o caso que eu contei sobre o meu jejum, que eu recebi a minha demanda com Deus, eu recebi. Então, cuidado com o que você vai fazer. Se você fizer um jejum, você será respondido. Tenha certeza disso, né? Aí você vai perguntar, pastor, mas isso também vale jejum ao contrário? Jejum contrário, né? Ah, eu quero que fulano morra, vou fazer 3 dias de jejum. Olha, deixa eu dizer. Você está acionando forças que não são as celestiais. São forças que querem matar, inclusive, você mesmo. Então,
Entenda que o jejum aciona o mundo espiritual e a intenção do jejum vai reger quem está recebendo aquela adoração, tá? Você pode atrair o Senhor com o seu jejum. Você está fazendo jejum para um filho, por exemplo, ser liberto das drogas. Ele vai ser liberto. Ele vai ser liberto. Agora, se você estiver fazendo jejum para irmão que fofocou a seu respeito, além de você estar completamente errado, você vai atrair para você também demônios. Porque a base desse jejum é o ódio, é o rancor, é um sentimento inferior, é uma motivação inferior. Então, o jejum é a porta de acionamento do sobrenatural. Agora, eu devo fazer regularmente jejum? Bom, se você é um cara de guerra, se você é uma mulher de guerra, sim, meu filho, não tem como escapar não, tá? Eu tenho que ser bem franco com você. Se você está buscando um objetivo, está enfrentando oposição, se tem demônios que ainda têm legalidade sobre a sua vida, tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, então, se existe uma casta que resiste a uma vida reta, a simplesmente abandonar o pecado, a perdão, se existe uma casta que resiste a isso, quer dizer que todas as castas que estão abaixo delas também sucumbirão ao jejum e à oração. Então, o jejum é como se fosse um antibiótico, um antidemônio quase que de espectro universal, né? Você pode pegar aí desde os pés de chinelo até aqueles centenários que acompanham de geração em geração. Todos eles são sensíveis a um jejum, uma aproximação de Deus. Você quer ver Deus agir na sua vida de uma forma sobrenatural, você tem que estar preparado para as coisas que vão acontecer. Preparado. É como se naqueles momentos de sofrimento, você está impingindo um sofrimento, só quem já passou fome sabe do que eu estou dizendo. Você passar fome sem a intenção do jejum é uma tortura. É igual você tomar água sem estar com sede. É uma tortura. Mas quando você tem uma atitude de jejuar e buscar e se humilhar, de se quebrantar perante o Altíssimo, aí a coisa pega, tá? Uma nação inteira foi poupada pelo jejum. Daniel tinha orações respondidas e tinha visão aberta. Deus falava com ele o que ia fazer. E guerras monumentais foram travadas no mundo espiritual por conta dos jejuns que Daniel fazia. Aquela de 21 dias para chegar uma resposta, só para você ver aqui, olha para você ver, no mundo espiritual não há contagem de tempo, porque eles estão num plano onde não há tempo, estão na eternidade, é atemporal. Mas o anjo falou, olha, eu demorei 21 dias para chegar com sua resposta. Mas a resposta chegou, por quê? Daniel buscava, orava, tinha esse lado do contato direto, de buscar, usava, era um especialista nessa arma dos jejuns. Ele aprendeu ao longo da vida a entender o mecanismo do jejum, né? Então, o jejum, a gente vê muita coisa sendo falada sobre jejum, assim, faz um jejum parcial, faz um jejum só disso, daquilo, você tem que levar em conta a sua saúde e tudo mais. Não pode sair fazendo jejum de qualquer forma. Em parte eu concordo, mas muito embora não seja por causa disso, não seja por causa dos problemas de saúde que você tem que se abster do jejum, mas sim pelas consequências. Você está entrando numa briga muito pesada. Então, desde retaliações até
até confusões, por quê? Porque a sua personalidade é desnuda no momento em que você se abstém do alimento. Eu sempre digo para as pessoas que buscam algum conselho comigo, alguma coisa, uma experiência da vida que a gente já começa a acumular com 45 anos, né? Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Então você tem que ver ela com raiva. Porque a gentileza é um esforço que nós fazemos. A gentileza, a educação, ela envolve muito a questão política. O que eu devo falar, o que eu não devo, é um exercício mental. Agora a raiva não, ela é visceral. Ela sai de dentro. É como se fosse uma tempestade. Não tem jeito de mascarar a raiva. E raiva mascarada é pior ainda, porque raiva mascarada é fingimento. Você quer conhecer realmente uma pessoa, o que ela pensa lá no fundo, você tem que ver ela com raiva, você tem que ver ela agindo com raiva, né? E, e aí você vai me perguntar, pastor, e aquele jejum de Davi? Davi jejuou pelo filho, aquele menino jejuou, Davi passou a noite prostrado em terra, lá em 2 Samuel 2,16. E o menino acabou morrendo, né? Como é que foi aquilo? Aquele jejum não foi aceito? Claro que foi aceito. Mas e o jejum então não valeu de nada? Olha só. Esse é um exemplo típico de um jejum que não funciona, né? A motivação estava toda errada. Deus podia poupar a vida daquele menino. Deus poupou a vida de Ismael, porque Ismael hoje representa as nações inimigas de Israel, né? Desde o ventre de Agar. Então, por que não poupou a vida àquele menino? Porque antes do jejum, haveria Davi de ter feito um autoexame, um exame de consciência. Porque se Deus não atende, é porque você realmente está fazendo jejum para a criança ser salva. Vamos ler o texto, fica mais fácil da gente entender. Você vai entender o que eu quero dizer. Segunda Samuel 12:16. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. No versículo anterior fala assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Quem feriu a criança? O Senhor. Antes desse acontecimento, vamos lembrar que essa criança é fruto do adultério de Davi com Batseba, mulher de Urias. E aí Natan chegou lá para interpelar Davi sobre isso. Então, no versículo 13 do mesmo capítulo, faz assim, versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Você não vai morrer. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então o que acontece? Se aquele menino sobrevivesse, é como se Deus estivesse concordando com o que Davi aprontou, né? Então,
Quer dizer, Davi fez um negócio digno de morte. Vamos lembrar isso. E, ao invés de matar Davi, porque o propósito sobre Davi era muito maior, a ira do Senhor caiu sobre o recém-nascido, que era fruto do adultério, era fruto de um erro. Quer dizer, faz sentido você jejuar para que Deus passe o pano sobre um pecado desta magnitude e deixar ali aquele testemunho vivo de que um adultério foi feito, um homem morreu, é, a morte de Urias foi premeditada. Davi fala, bota ele na frente aí para ele morrer primeiro, né? Davi tentou de toda forma que Urias ficasse à noite com a sua mulher para que ele pudesse ter um álibi, não é isso? Então, assim, fazer jejum por uma causa dessa, você está perdendo tempo. Você é só greve de fome. O que Davi fez aqui foi uma greve de fome. Greve de fome não funciona com Deus, tá? Aliás, greve nenhuma, entendeu? Você recebeu o, o carimbo da adoção. Você não precisa fazer greve de fome. O papo com Deus é muito reto, muito objetivo. Não adianta fazer greve de fome. Bom, você vai ver nos Salmos que Davi vai evoluindo ao longo dos anos, do tempo, e vai melhorando a qualidade dos jejuns que ele oferecia. Todas as vezes que Davi começou a buscar a Deus, arrependendo o pó da pessoa que ele era, Deus foi melhorando Davi. Foi melhorando, e muita coisa que ele prometeu nesse capítulo aqui acabou ficando por isso mesmo. Muita coisa que Deus falou, ó, vou fazer isso, aquilo, outro, aquilo, outro. Deus foi pegando um pouco mais leve com Davi. Por quê? Porque Davi aprendeu a se arrepender, a se quebrantar. Quebrantamento e jejum é uma receita de santificação, um protocolo de santificação. Assim como se abster de alguns alimentos, os quais o Criador diz que o seu povo lá em Levítico não deveria comer, tá? O outro assunto que eu ia tratar com vocês aqui seria os dons, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. E estou aberto a perguntas, espero ter esclarecido. Vamos sintetizar aqui, olha, jejum é quando o espírito assume o controle da vida, assume a função de sustentar o elo vital. Então você fica o tempo inteiro dependendo das transmissões e das recepções que o seu espírito vai fazer com os céus. Claro que você vai mudar de nível, claro que você vai mudar de patamar. Quiçá nós, cristãos, nos organizássemos num jejum genuíno e verdadeiro pelo Brasil. Não ficava um de pé. Um desses aí que está tentando atrasar o Brasil não ficaria de pé. Essas pessoas que pregam contra o aborto, que pregam essa ideologia malévola de gênero nas escolas, que quer que 2 homens, 2 mulheres, seja lá o que for, 2 cachorros, tenham status de casamento, status de família, de núcleo familiar. Olha, se tem uma coisa que Deus abomina, é pecado que vira lei. Quer dizer, para um pecado virar lei, quer dizer que a amostragem social está tão corrompida que resolveu-se normatizar uma prática pecaminosa. Resolveu-se colocar nas linhas da lei a prática, por exemplo, do assassínio de crianças dentro do ventre da mãe.
completamente. Isso é sem chance de defesa mesmo. Além de ser um ser incapaz, está preso dentro do ventre da mãe. Vamos matá-lo lá. Não é isso? E a gente vê pastores aí ainda criticando sobre isso. Bom, esse é assunto para um outro vídeo. Eu espero que eu tenha esclarecido. E quando você entrar no jejum, entra com essa motivação. Eu quero ver o meu espírito sustentar o elo da vida. Eu quero aguçar a minha mente.